Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Eu quero chamar você a prestar atenção nos acordos que você tem feito e, se necessário, renunciá-los, revogá-los pela autoridade que há em nome de Jesus e fazer permissões a Deus e as suas propostas para você. Essa é a nossa insistência aqui nesse tempo. Nós queremos viver na liberdade para a qual Deus nos chamou. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João e viesse para o capítulo de número 4. João, capítulo 4. João capítulo 4. Daqui a pouco eu digo o versículo, só abra o texto, veja se não tem ninguém aí perto de você precisando das Escrituras. João capítulo 4. Podemos orar nesse momento? Nós vamos orar por esse tempo de observação das Escrituras. Deus está falando aqui desde o começo dessa reunião e vai continuar falando agora através da sua palavra. Então, queremos orar por esse tempo, abençoar esse tempo, nos abrir para Ele. E queremos orar também pelo nosso terreno. Pelo terreno, não é que nós estamos pedindo ao Senhor. E eu quero chamar você para a gente fazer isso nessa hora. Você pode orar aí onde você está. Esse é o seu direito. Continue falando conosco aqui nesta hora. E nós oramos por aquela terra ali. Nós entendemos que ela é tua. E nós pedimos uma permissão do Senhor, uma autorização do Senhor para nós cuidarmos daquilo que é teu. E olhamos para aquela propriedade como uma grande ferramenta para a gente fazer aquilo que já faz, para melhorar aquilo que fazemos e para poder fazer coisas que nós não conseguimos mais fazer nessa ferramenta que temos hoje. Nós precisamos de uma expansão. E nós julgamos, Deus, que uma expansão física, territorial, vai forçar uma expansão de mente, de coração, de generosidade, de processos. Nós teremos que crescer, então oramos por essa oportunidade de uma mudança completa para nós. E pedimos isso, Deus, em nome de Jesus. E oramos unânimes e em acordo nessa hora, para a glória do Senhor. Posso ouvir um amém aí onde você está? Versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus chegou à cidade de Samaria, que se chamava Sicar. Ela está perto das terras que Jacó havia dado a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus estava cansado da viagem. E ele sentou-se à beira daquela fonte. Isso se deu por volta do meio-dia. Nesse ínterim, uma mulher de Samaria, samaritana, veio tirar água. Então Jesus falou com ela e disse: dê-me um pouco dessa água. Os discípulos de Jesus não estavam com ele, pois tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana, incomodada, lhe perguntou: como é que o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, por isso ela perguntou assim. Então Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, se você soubesse quem é que está falando com você nessa hora e pedindo que você lhe dê água, você mesma lhe teria pedido, e dele você receberia água viva. Amém. Amém. Eu olho para esse texto, é um texto tão lindo, ele é tão poderoso, ele dá tantas oportunidades para a gente pregar sobre uma série de temas. E uma das verdades desse texto é aquele de um Deus acessível. Diga comigo, um Deus acessível. E será que você consegue falar isso de um jeito melhor um pouquinho? Diga comigo, um Deus acessível.
Isso melhorou bastante. Um Deus acessível, um Deus que se expõe, um Deus que não fica lá atrás querendo que as pessoas façam tudo certinho para que daí ele venha a se manifestar a elas. Não. Essa mulher não procurava por ele. É interessante a Bíblia. Olhe para os evangelhos, você vai ver Jesus indo atrás de pessoas que não procuravam por ele muitas vezes. Zaqueu procura por Jesus. Zaqueu tem uma sede para ver Jesus. Zaqueu sobe naquela árvore porque era desejo dele de ver Jesus. Mas Pedro estava pescando. João estava pescando. Tiago estava pescando. Aqueles discípulos, depois da ressurreição, eles estavam indo embora. Eles estavam dizendo que não valeu nada esses 3 últimos anos com esse cara. Ele morreu e não deu nada certo, nós perdemos tempo. Essa mulher aqui está vivendo na vida dela, do jeito dela, com a rotina dela, com os padrões de comportamento dela, muito esquisito já para a sociedade daquela época. Ela já tinha tido 5 maridos. Imagina a vida dessa mulher, e lá vai ela sem merecer nada. Diga comigo, sem merecer nada. E o próprio Deus mexe na agenda dele. Porque na eternidade passada, ela não sabia, mas ali ia ter um encontro por volta do meio-dia, com o Salvador, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. A própria fonte ia se manifestar diante dela, oferecendo a ela água viva. Isso é maravilhoso. Esse texto fala de um Deus aberto, de um Deus acessível a você hoje. Não importa quanto tempo de crente você tem, há uma fonte jorrando à sua disposição hoje, há um Salvador bendito à sua disposição hoje, há um Deus amoroso, abundante à sua disposição hoje. Essa é a grande verdade para a sua vida. Eu quero pensar hoje com você com essa temática, né, sobre fontes. Tente interpretar o que eu vou dizer, observe a maneira que eu vou estar falando isso. Em alguns momentos vai soar pensamentos, em alguns momentos vai parecer essa ideia de estímulo, de provocação, mas via de regra eu vou estar falando de algo que você bebe, um lugar onde você vai para beber, algo que te encharca, algo que te enche, que te preenche. É disso que eu vou estar falando nesse momento, e eu quero que você me ajude, ok? Vai fazendo um esforço aí para tentar me entender o melhor possível. Todo dia eu e você bebemos de fontes diversas. Hoje, aqui nesse lugar, você acessou uma fonte aqui ou ali. Vindo para cá, você acessou e bebeu alguma coisa. Entende o que eu quero dizer isso? Espero que você entenda o que eu quero dizer, porque todo dia a gente acessa, por exemplo, a fonte do orgulho e bebemos dela. Todo dia você vai lá na fonte do orgulho e bebe um cadinho para você achar que você é alguma coisa. Um quê de altivez. Volta e meia a gente está ali se encharcando dessa coisa que faz tão mal para nós e tão mal para os outros. A gente vai lá e bebe um negocinho, e aquilo faz a gente achar que a gente é melhor do que os outros. Você já viu crentes que acham que é melhor do que os outros? Dentro da igreja, no dia a dia, eles vão achando que a igreja deles é melhor do que os outros, que o pastor deles é melhor do que os outros, que eles são melhores do que eles. Você já viu gente assim? É totalmente equivocado. Eles bebem na fonte da altivez. Pouco parecidos com o carpinteiro, pouco parecidos com o Filho de Deus que abriu mão da glória e veio servir e obedecer, até morrer na cruz. Nós bebemos da fonte da tristeza, vez por outra. Uma notícia nos atinge, uma perda nos atinge. A escolha daquela menina, ai, minha filha, meu filho que escolheu aquele negócio, de repente isso parte o meu coração. O pai que tomou aquela decisão, ou aquele diagnóstico, ou aquela coisa que não deu certo lá naquele concurso, aquela pós que a gente tanto sonhava. Pronto, e daí uma tristeza atinge o nosso coração e a gente bebe daquela fonte. Tem alguém me entendendo aqui? Ótimo, a gente bebe do medo. Uma fonte de medo jorrando todo dia perto da gente, e de vez em quando a gente toma uns gole, e de vez em quando a gente toma baldes inteiros de medo daquilo, medo disso, medo daquilo outro. Você já viu a gente, crente, com medo do futuro? Outro dia eu conheço um homem que, volta e meia, que ele passa pelas ruas e vê as pessoas pedindo no farol, e ele fica pensando no íntimo do coração dele que aquilo é o seu destino.
Tem gente sentada aqui comigo, crentes em Jesus, que pensam assim, eu não sei como vai ser, mas vai ser ruim. Vai ser difícil. Pessimistas, nós bebemos da fonte da ruindade e ela vai nos encharcando. Você já viu como que a gente bebe da fonte da inveja? Diga comigo, inveja. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão, porque com certeza você e eu bebemos da fonte da inveja e bebemos de goles, baldes. A gente olha a casa do outro, o carro do outro, o diploma do outro, e o filho da outra. Olha aquilo, olha. E a gente fica olhando, às vezes, as coisas dos outros e vai dando um negócio aqui dentro da gente. E aí a gente bebe. E isso nos encharca. Isso nos enche. Isso vai saindo de dentro de nós. A fonte da inveja é uma fonte que tem saciado, se posso usar esse termo. Eu acho que ele não cabe muito bem, não. Mas ele vem saciando a gente, porque a gente vai bebendo dele. Deixa eu fazer um parêntese sobre a inveja que atinge a sua vida e a minha. Inveja é um grito de que Deus não nos trata bem. É isso que a inveja grita. A inveja é um grito meu para Deus de que Ele não me trata bem, de que Ele é injusto comigo e de que Ele trata os outros melhores. Toda vez que eu penso numa atitude minha de inveja, eu me lembro daquela parábola, lembra? Hoje de manhã eu estava falando com a igreja, que é aquela parábola que o cidadão tem lá uma propriedade e ele vai contratar pessoas para trabalhar na propriedade dele. Aí ele chega de manhã cedinho e contrata o salário das pessoas. Você vai trabalhar de manhã cedo até a noitinha comigo, eu vou te pagar X. A pessoa diz, ok, e vai trabalhar. Aí uma hora depois ele pega uma pessoa e diz assim, vou te pagar X, e depois outra hora e outra hora. Lá faltando uma hora para terminar o dia, ele encontra pessoas que não fizeram nada o dia inteiro, pergunta, o que vocês não fizeram nada o dia inteiro? As pessoas dizem para ele, ninguém contratou a gente, contrato, está contratado agora, vai lá trabalhar na minha lavoura, e as pessoas vão trabalhar. E você lembra como é que diz o Senhor? O Senhor diz o seguinte, então o Senhor começa a fazer o acerto do dia, começando por aqueles que trabalharam menos. E Ele dá o mesmo valor para quem trabalhou menos e para aquele que trabalhou desde o começo. Isso gerou o primeiro sindicato lá em Israel, e já começou-se uma greve, etc. e tal, porque onde já se viu, o Senhor pagou mais para eles que não trabalharam nada do que para mim, que trabalhei o dia inteiro. Você lembra a fala do dono do negócio? A fala do dono do negócio é mais ou menos assim, que dó os seus olhos serem tão ruins, porque eu sou bom. Será que eu não posso fazer o que eu quero com aquilo que é meu? A inveja diz para mim e para você que Deus não tem o direito de fazer o que Ele quer com aquilo que é dele. A gente não concorda que Deus deu tudo aquilo para aquela pessoa e me deu só essa parte. O termo é meio ruim, né? Mas a gente bebe dele todo dia. Sentados aqui, um monte de gente. Somos tentados a beber. E às vezes a gente nem bebe, a gente pula no lago da inveja e fica ali dentro dele, se amargurando e se doendo o tempo inteiro. Sabe uma coisa que eu acho que é interessante para nós? Isso é muito difícil de fazer. Mas você sabe uma coisa que a gente deveria fazer? É muito difícil para os outros, mas filhos e filhas de Deus vão tendo mais vantagem para fazer isso. Quem nasceu de novo vai conseguir fazer isso com um pouquinho menos de dificuldade. É levantar as mãos e dizer, Senhor, que bom que o Senhor abençoou tanto aquela minha cunhada. Eu louvo tanto o Senhor por isso. É um bom exercício. Porque é bem possível que quando a gente faz agora esse tipo de coisa e começa a se alegrar com aquilo que a gente tem, é bem possível que se cumpra na nossa vida aquela ideia bíblica que diz o seguinte, que se você é fiel no pouco. Isso é uma promessa? Tem alguém aqui me ouvindo? Diga assim, eu estou ouvindo. Ok, muito bem, tem bastante gente me ouvindo. Uma outra fonte que a gente bebe bastante é a fonte da frustração. Eu não dei certo. Eu não fiz certo. A fonte do medo de Deus. Gente sentada aqui hoje. Esses dias,
vendo um pastor tratar uma determinada situação, o crente, filho de Deus, tantos anos na igreja, falando, Deus está irado comigo, Deus está irado comigo. E eu achei legal a intervenção daquele pastor. Você é filho de Deus? Sou filho de Deus. Você nasceu de novo? Nasci de novo. Ok, então Deus não está irado com seus filhos, porque toda a ira que ele tinha, ele depositou sobre o primogênito, lá na cruz do Calvário. Deus não fica irado com seus filhos. O que deve estar acontecendo com você é que, se você é filho, Deus está te tratando. E a palavra de Deus diz que quando Deus trata o seu filho, não trata porque odeia, trata porque ama. Então você não está sendo alvo do ódio de Deus, você está muito equivocado na sua visão. A sua religião é errada, ela está te matando, porque Deus está te amando. Você deveria dizer uma coisa boa para você nessa noite, a partir de hoje, todo dia. Você deveria levantar a voz para dizer a você todo dia, Deus não está me odiando, Deus está me amando. Vamos testar? Diga aí para você mesmo. Hein? Deus não está me odiando, Deus está me amando. Tem alguém que concorda com isso aqui? Às vezes é tão difícil para a gente concordar com isso. Anos e anos dentro da igreja, e a gente foi acumulando camadas e camadas de peso, de culpa, de dor e de desacertos, e aí então essas coisas vão caminhando com a gente. Fontes como estas são acessadas constantemente. Primeiro, porque algumas a gente não tem como evitar. Por exemplo, algumas fontes de tristeza, algumas fontes de perda, algumas coisas que acontecem conosco, a gente não tem como evitar, elas acontecem com a gente. Agora, algumas, irmãos, dessas fontes, elas se tornaram hábito para nós. A gente vai lá na fonte do ressentimento e ressente. A gente vai lá na fonte da ira e, ao invés de colocar uma pedra em cima dela, a gente pega 3 copão de 3 litros, sabe aquelas vasilhas de Coca-Cola de 3 litros? Vira assim de uma vez. Não? Ao invés de, a gente vai bebendo daquilo. E a gente faz isso porque se tornaram um hábito dentro de nós. Elas andam conosco, uma vez que a gente concordou com elas. A gente aceitou determinados comportamentos. Tem alguém aqui ainda? Esse amém de vocês está dizendo que vocês estão doidos para ir embora? Não, mas vocês não vão embora, não. Eu ainda tenho 33 minutos para falar, vocês vão ficar aí me ouvindo. Né? Essas fontes que a gente acessa, elas deixam a gente pesados. O louvor é pesado. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Mas radiante como, cara? Pesado. Sabe? Fontes desse tipo que eu mencionei para você e exemplifiquei, deixam a gente irritados. Hoje, lá na mesa do almoço, alguém falou assim, pai, você está muito esquisito. Nem vou falar quem foi. Toda hora você está me alfinetando. Aí eu falei, não, é que eu comecei a reduzir um remédio que eu estou tomando. Deve ser isso. Aí alguém falou assim, não, essa semana inteira você está meio irritado. Gente, eu acho que foi um complô lá em casa contra a minha pessoa. Só um me defendeu e eu não vou dizer quem foi também. Esse tipo de fonte vai deixando a gente irritado. Crentes irritados. Vai deixando a gente amargurado. Beber dessas fontes que estão borbulhando todo dia no trânsito, no trabalho. A hora que você olha sua conta corrente, essas coisas ficam borbulhando ali, e a gente vai bebendo dela, deixa a gente apequenados, crentes, leões e leoas, com o Espírito Santo dentro de si, apequenados, diminuídos, fazendo pouca diferença na universidade, no comércio, nas ruas, porque estão bebendo das fontes erradas, vencidos, abatidos, apáticos, porque bebem da fonte errada. Crentes pessimistas. Tem crente que pensa assim, se está dando alguma coisa certa, é só porque tem alguma coisa errada, de tão pessimista que é. Entendeu?
crentes incrédulos, nem sei se dá para usar as mesmas, mas crente de nome, porque no fundo não é crente coisa nenhuma, é incrédulo. Não crê que Deus é bom, não crê que Deus é maravilhoso. Aí não flui louvor, não levanta a mão, é uma vida pesada. O síndico não sabe que você é crente, o porteiro do prédio não sabe que você... Nunca entra sorrindo, não, por quê? Porque está bebendo da fonte errada. Acho tão maravilhoso Jesus olhando para aquela mulher com a vida toda complicada e dizendo: ah, se você soubesse. Eu tenho uma palavra de Jesus para você nessa noite. Ah, se você soubesse. Ah, se você soubesse. Você beberia de graça da água da vida. Sua fonte seria outra. Seus recursos seriam outros. Eu acho que Deus tem uma mensagem poderosa para mim e para você. Porque quando a gente bebe desse tipo de fonte, a gente não é propagador de um reino maravilhoso. Pensa. Se alguém ressentido, amargurado, pessimista, vai falar o seguinte: eu sou embaixador de um reino maravilhoso. Se falar, ninguém acredita. Não, esse reino seu não é maravilhoso, não. Quando a gente vai bebendo desse tipo de fonte, a gente não vive como filho ou filha de um pai amoroso. Responde para você mesmo. O seu Deus é um pai amoroso mesmo? Amoroso. É assim que você se vê. Filha de um pai que olha para você e o olho brilha de amor. Ou seu pai, toda vez que olha para você, está com aquele olhar assim de reprovação. Qual é o olhar que Deus lança sobre você? Será mesmo que esse olhar de reprovação, que te culpa e abate, é o olhar do seu pai mesmo para você? Será que ele é assim, desse jeito mesmo? Porque às vezes a religião que nós fomos criando com o tempo, ela diz isso para nós. E hoje aqui assentados, temos um monte de gente que não consegue passar 10 minutos com Deus todo dia, porque criou-se na sua mente a ideia de que Deus é chato para chuchu. Quando a gente vai bebendo desse tipo de fonte, a gente não se vê sacerdote. O texto que nós lemos aqui de Apocalipse capítulo 1, salvo engano, versículo 5, diz assim: aquele que nos ama e com seu próprio sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu para Deus reis e sacerdotes. A gente não se vê assim. A gente, quando vai bebendo dessas fontes que a gente tem bebido a vida inteira, a gente não se vê membro de uma realeza espiritual. Tem alguém aqui que se vê membro de uma realeza espiritual? Dependendo da fonte que a gente bebe, a gente não se vê santo. Eu estava pregando um tempo atrás num lugar e eu perguntei assim: quantos santos tem aqui? Umas 3 pessoas levantaram a mão. Aliás, quantos santos tem aqui? Deixa eu ver. Aqui tem um pouquinho mais do que lá, mas muita gente não levantou a mão. Santo não tem a ver com aquilo que você faz, santo tem a ver com a declaração que Deus diz de você. Santa. Por favor, você não é uma pecadora lutando para ser santa. Você é alguém que foi comprado pelo sangue lá na cruz do Calvário, teve os seus pecados purificados, Deus te posicionou santo, e agora como santo você luta com o seu Pai, golpeando o pecado que ainda vai aparecendo aqui e ali na sua vida. Quantos santos tem aqui? Poderiam dar um aplauso àquele que nos santifica nessa noite. Essa é a verdade de Deus para nós. Se a gente não concorda com Deus, irmãos, Satanás vai nos oprimindo. E aí a gente vai vivendo uma igreja que vai sim para o céu, até canta e chora, mas é uma igreja vencida, oprimida, não é arauto, não é embaixador, não é sacerdote, não se posiciona como súditos de um rei maravilhoso, não se vê como nada, porque foi vencida por causa da fonte que bebe.
Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Jesus veio para destruir as obras do diabo, inclusive na sua vida e na minha vida. Esses dias, Ele está fazendo isso de modo poderoso. Nossa mente está sendo ganha. A mente de muitos estão sendo ganha. Eu estou vendo milagres aqui nesses dias. Esses dias alguém me procurou com uma notícia maravilhosa, porque entendeu que era filho. Filho. Olha que coisa. Entendeu agora, depois de anos de igreja? Eu sou filho amado, o meu pai me ama. É isso, essa é a verdade de Deus para você. E Satanás quer que você vá bebendo de um tantão de outras fontes que vão sujar a fonte maravilhosa de verdades abençoadoras e libertadoras para a sua vida. Existe uma fonte que concentra em si mesma tudo o que é necessário para neutralizar, dirimir, abafar, sufocar, destruir, curar tudo aquilo que as fontes desta vida produzem em nós. Essa fonte jorra em todo o tempo, ela é franca, ela é aberta. Eu e você podemos acessá-la a qualquer hora. Isaías capítulo 55, versículo 21 diz assim: ó, todos vocês que têm sede, vinde às águas. Venham beber sem ter nada para trocar. Venham beber sem ter dinheiro, sem ter renda, porque a água é dada gratuitamente àquele que tem sede. Ela jorra, jorra, jorra para os sedentos. Essa é uma mensagem de Deus para mim e para você. Jesus é essa fonte. Você pode dizer aí, Jesus é a fonte para a minha vida. Diga em voz alta isso, por favor, aí. É uma fonte que jorra, é uma fonte alternativa. Você não precisa só ficar bebendo de amargura, de medo, de ressentimento, de pavor, de ira, de nada. Essas fontes estão borbulhando diante de você todo dia, e às vezes por hábito você bebe delas com facilidade todo dia, mas Jesus veio como fonte de água viva para mim, para você. Jorra hoje, aqui nessa noite, jorra prazerosamente, abundantemente, franqueadamente, de graça. Para mim e para você hoje aqui. E Ele disse: se você quiser. Ah, se você pedisse. Ah, se você soubesse quem é que está falando. Você iria pedir água, e Ele daria água para você. Essa é a mensagem do Evangelho para mim e para você. Eu não preciso ficar correndo atrás de elogios, de honra, de dinheiro, de títulos. Só essas coisas não precisam ficar como aquilo que vai me saciar, porque eu posso me saciar de graça da água da vida. Ela está jorrando hoje para mim e para você aqui. O Senhor é fonte de paz, disse Jesus para mim e para você. Enquanto as fontes dessa vida, o jornal de amanhã, é uma fonte de tragédia para você. E cuidado lá com o que você fica lendo e ouvindo o tempo inteiro. Jesus diz assim: eu deixo a minha paz para vocês, e a minha paz não tem nada a ver com o mundo, não. Algumas vezes essa semana, eu não sei você, algumas vezes essa semana, na perturbação do dia a dia, olha que eu estava em outros momentos, né? Algumas vezes essa semana, eu acessei a fonte de paz. No meio do tumulto. Esses dias eu estava no hospital com meu pai. Vocês se lembram lá, ele teve uma crise, né? Passou mal e descobriu-se uma pedra com um diâmetro bem considerável na vesícula. Foi operado, foi para a UTI. Eu estava fora, a hora que eu cheguei, estava lá entubado, depois estubar, aquele processo todo que a gente passa. E ali, numa madrugada, no quarto com ele, confesso que estava um pouco preocupado. Mas louvado seja Deus, ali naquele quarto eu pude acessar, no meio da preocupação, a fonte de paz. A fonte de preocupação está borbulhando diante de você todo dia, mas existe uma fonte de paz borbulhando, jorrando para você gratuitamente todo dia. E o Senhor diz para mim e para você: ah, se você soubesse. Ah, se você considerasse, se você prestasse atenção, você não ficaria aí bebendo a água desse poço que você veio tão de longe, faz tanto esforço para beber. Você pediria a essa fonte, e essa fonte jorraria sobre você água viva. O Senhor é fonte de perdão, o Senhor é fonte de aceitação, o Senhor é fonte de admiração. Responde para você mesmo. Você acha que Deus admira você? Se você está nessa série comigo já faz tempo, agora você já deveria estar dando um sorriso e dizendo: apesar de mim, o meu Pai me admira por causa da obra poderosa que Ele fez na cruz do Calvário. É isso.
A culpa, a religião, Satanás, o seu histórico diz que você é, me permita o termo, inadmirável. O seu cônjuge, o seu patrão, os seus filhos, os seus pais foram fazendo brotar diante de você um complexo tão grande de inferioridade que a última coisa que você acha é que alguém te admira. Pois bem, eu tenho uma notícia eterna para você. A palavra de Deus diz que depois que Jesus completasse o seu penoso trabalho de salvação, ele olharia para o resultado e ficaria feliz. Se você é resultado da obra da cruz, o Pai olha para você e fica feliz. É tão interessante Sofonias 3, salvo engano, versículo 14, o Senhor diz assim para Sião: Sião canta de júbilo, Sião rejubila, a sentença que era contra você foi rasgada, o teu inimigo foi afastado, o teu Salvador se cala, por causa do amor que tem por você. O amor dito ali, não é? Calar-se-á por causa do seu amor, é a expressão que Sofonias diz, que é aquela expressão de um pai que está olhando o filho, e a expressão de amor, o amor é tão grande, tão grande, tão grande, que não tem palavra. Eu não sei se você acredita nisso, mas o sangue da cruz do Calvário foi derramado para gritar para você que você é uma pessoa profundamente amada. Você não entendeu? Porque se você entendesse, você ia mudar esse seu amém aí. Eu acho que daqui a um tempo isso vai cair, talvez durante a semana, vai descer para dentro do seu coração, porque daí o amém que você vai dar é em cima da cadeira, é de outro jeito, é com um sorriso, é com uma expressão de esperança nos lábios. Hoje eu disse para a igreja de manhã, aqui que estava ouvindo ou lendo isso em algum lugar, e o pastor, o escritor, disse que quando Deus viu você e me viu lá na eternidade passada, foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Você acredita nisso? Você deveria acreditar nisso. Eu não sei quantas vezes você diz isso a si mesmo, mas eu digo isso a mim mesmo todo dia, algumas vezes. Geralmente a última coisa que eu vou falar para mim antes de eu dormir é falar assim: eu sou profundamente amado. Aqui vai deitar alguém profundamente amado. Aí eu acordo no outro dia, a tentação é já pegar esse troço aqui e saber todas as misérias que eu não fiquei sabendo na madrugada inteira, que é o que muita gente faz. Mas você já sabe que eu vou tentando me disciplinar, né? Então a minha disciplina é essa. Eu levanto de manhã e eu vou pensar: louvado seja Deus, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre mim nessa manhã. Aqui vai alguém que tem uma conspiração do céu para que dê tudo certo para ele. Porque o versículo bíblico diz assim, que o Senhor, Ele vai usar todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele. Me ajuda aí, o versículo sumiu da minha cabeça. Como é que é mesmo? É isso mesmo, todas as coisas... Vamos, Sião, a gente sabe a Bíblia, todas as coisas cooperam, não diz tudo aquilo que a gente gosta, não diz que todas as coisas boas, não diz que tudo aquilo que faz bem para a gente, não diz que tudo aquilo que a gente aprova, diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o quê? Para o bem. Então eu levanto de manhã e eu digo assim para mim mesmo: aqui vai alguém onde há uma conspiração para que tudo vá bem para ele hoje. Isso não é narcisismo, não. Isso é dizer para si mesmo o que a Bíblia diz. E daí, quando Deus olhou para mim, para você, e teve aquele amor à primeira vista, e viu a gente tão perdido, porque Ele viu tudo ao mesmo tempo, né? Ele amou e viu tudo que nos afastava dEle. E daí naquela hora a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto, lá na eternidade passada. Porque naquela hora, morto desde a eternidade passada, porque naquela hora o Cordeiro falou o seguinte: Pai, já que o Senhor ama tanto, o Senhor pode usar o meu sangue para comprar. Eu vou comprar e vou resgatar todas essas pessoas que cabem dentro do seu coração, para que elas estejam com o Senhor para todo sempre. Foi isso que se deu. Então, numa sexta-feira, a cruz foi levantada para que você pudesse ter o direito de dizer a si mesma: o meu Pai me ama com amor eterno. Olha que fonte boa para você beber. Para que ficar bebendo só da fonte do medo, se você pode beber desse tipo de fonte, a fonte da honra? Esses dias eu falei para vocês, eu estava no trânsito,
E daqui a pouco aconteceu uma coisa assim, a pessoa está passando aqui na faixa de pedestre, e uma pessoa começou a buzinar aqui atrás de mim. Ela buzinou, pum, e a pessoa está passando na faixa de pedestre. Aí eu olhei aqui pelo retrovisor e ela começou. E eu fiquei me sentindo desonrado. Isso já aconteceu com você alguma vez ou só comigo? Aí eu bebi da fonte da desonra. Dá vontade de dar uma ré. Não, quando você bebe da fonte da desonra, você faz o tipo de coisa desse jeito, porque você está cheio disso. Mas logo depois eu bebi da fonte da honra. Eu pensei o seguinte: essa pessoa não tem como desonrar aquele que Deus comprou com sangue e colocou assentado com ele nas regiões celestiais. A gente pode beber de outra fonte. Tem alguém aqui que está me entendendo? Tem outra fonte jorrando. Diga para a pessoa que está do seu lado, tem outra fonte jorrando. Tem uma fonte de refrigério. Às vezes a gente está tão cansado, tão abatido, tão triste, e eu gosto do salmista. O salmista diz o seguinte: o Senhor refrigera a minha alma. Então não tem só a fonte do calor, do deserto, da pressão, da tensão, da ruindade que a gente tem que fazer força. Não tem só essa fonte. Tem uma fonte do refrigério. Tem uma fonte de alegria. Tem uma fonte de esperança. Eu estava lendo esses dias Isaías, capítulo 54, 1. O texto diz algo mais ou menos assim, que a estéril deve cantar, porque agora ela está rodeada de filhos. E eu anotei a margem da minha meditação. Que fonte de esperança maravilhosa o Senhor é, porque aquilo que não era, agora passou a ser. O deserto agora não é mais deserto, é um lugar verdejante. O espinheiro não é mais espinheiro agora ele é uma árvore frutífera. O perdido não é perdido mais agora, ele é um resgatado. Essa é a maravilha do Evangelho. Então, ao invés de eu ficar bebendo só das fontes que me trazem desespero e pessimista, eu posso olhar para o texto bíblico e falar: poxa vida, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz o apóstolo. O Deus de toda consolação, o Pai de toda esperança, o Deus de toda misericórdia. Tem alguém aqui comigo ainda aqui? Você está aqui comigo? Eu já estou terminando. Se você nasceu de novo, a vida pode jorrar de você. Se você nasceu de novo, a paz está disponível para você. Então você não precisa ficar só perturbado. Você deve beber da paz que Deus dá para você. Você deve levantar a voz e dizer o seguinte: eu estou em paz com Deus, e nem foi iniciativa minha, foi Ele que decidiu fazer a paz comigo, Ele se reconciliou comigo, bendito seja o nome do Senhor. Se você nasceu de novo, a esperança sorri para você, e sorri bem sorrido mesmo. Se você nasceu de novo, há perdão para você. E se você não nasceu de novo também, Deus está te chamando porque Ele quer te perdoar, Ele quer transformar a sua existência. Talvez você esteja aqui afastado com o Evangelho, cheio de amargura contra a igreja. Eu tenho uma palavra boa de Deus para você. Deus ama você a si mesmo. Deus perdoa você, Ele quer restaurar a sua vida. Eu queria chamar você para a gente ficar em pé um instantinho, nesses minutos finais aqui. Por favor, deixe a sua bolsa aí mesmo. Não mexa no seu celular. Não saia do lugar. Eu só quero que você fique um pouquinho comigo em pé. Se você quiser curvar a sua cabeça, é um bom exercício nessa hora, fechar os seus olhos, ou manter toda a sua atenção aqui. O que eu quero dizer para você hoje, nessa noite, aqui, diante dessas coisas que eu apresentei para você, é que toda vez que você se perceber bebendo de fontes que vão te enfraquecer, te entristecer, te oprimir, te ressentir, te amargurar, algumas delas por escolha própria, e algumas delas porque não tem outro jeito, elas estão borbulhando aqui diante de você, você foi imerso de cabeça dentro delas. Mas toda vez que você estiver bebendo desse tipo de fonte, você pode simplesmente beber da outra fonte, da fonte que traz vida para você. Irmãos, hoje ali, durante o louvor, ali no fundo, eu comecei sem querer, aliás é por hábito, é por comportamento, porque eu fiz acordo com esse tipo de coisa. Eu comecei a beber de uma fonte mal ali, durante o louvor ali. E a hora que eu percebi aquilo, eu falei: não, mas de jeito nenhum, eu vou romper com esse acordo, eu não aceito esse tipo de comportamento. Essa não é a fonte que meu pai quer que eu beba, eu vou beber de outra fonte.
Toda vez que você se perceber bebendo de fontes perniciosas, você deve se lembrar que Jesus está bem perto de você, dizendo: se você pedir, eu vou te dar água viva. Faça um acordo com essa verdade. Hoje, nessa noite, diga: eu vou beber da água viva. Eu creio que o meu Pai está me oferecendo uma água melhor todo dia. Ele é uma fonte melhor todo dia. Então por que eu vou ficar bebendo dessas coisas aqui ruins? E aí, nessas horas em que você se levantar para beber da água de Deus, possivelmente o seu inimigo vai se levantar contra você. E ele vai dizer bem assim para você: não, você precisa mudar tudo para que Deus te aceite. Olha que Satanás ruim. Ele vai dizer assim para você: não, você é assim, você é assado. Você não tem o direito de beber dessa água, não. Essa água é só para quem não é assim, assado como você. Aí Satanás vai dizer assim para você: não, você precisa mudar isso, mudar aquilo outro, para que você conquiste o direito de ser admitido nessa fonte. E nessa hora você deveria levantar a sua voz bem alta e dizer: para trás de mim, Satanás. A fonte do meu Pai jorra de graça para mim e para todos quantos quiserem beber. Porque nada disso que você está dizendo que eu tenho que fazer foi exigido da samaritana, por exemplo. A fonte jorrou de graça para ela. Nada disso que você está dizendo que eu tenho que fazer, Satanás, foi exigido daqueles homens que incredulamente saíam de Jerusalém e iam para Emaús. A fonte se disponibilizou para eles naquela hora, para que eles pudessem beber de esperança, de vida, de perdão, de transformação. Então você precisa abrir sempre um espaço na sua vida, na sua mente, no seu coração, ter coragem e dizer nessas horas em que acusação vão te vir sobre você, nessas horas em que fontes perniciosas vão estar borbulhando diante de você, nessas horas você tem que ter coragem e dizer assim: Jesus. Ai, que coisa boa para você dizer. Eu me lembro uma vez, eu estava num momento tão opresso, irmãos. Naquele dia eu estava no meu escritório, todo de paletó, gravata, uns 20 anos atrás ainda, começando o dia naquele escritório de advocacia, e eu começava sempre com um tempo devocional, de oração. Daqui a pouco eu percebi uma treva tão grande no meu gabinete, na minha sala. Aquele ambiente começou a ficar tão ruim, alguém tinha entrado ali, e de uma maneira tão sufocada, uma palavra saiu dos meus lábios, quase que num gemido. Foi assim: Jesus. Que coisa, você tinha que imaginar o efeito que deu naquela hora. Foi como se fosse uma pancada poderosa naquelas trevas. E daqui a pouco eu consegui dizer um pouco mais alto: Jesus. Então, portanto, quando algumas fontes vierem sufocar você, eu desafio você a beber de uma fonte mais poderosa, levantar a voz e dizer: meu Salvador. É isso que significa o nome de Jesus. Jeová é salvação, meu resgatador. Você precisa fazer outros acordos. Você precisa acessar outra fonte. Você precisa levantar a voz e dizer: Abba. Abba. É o privilégio dos filhos dizer: Pai. Talvez nessa hora seria uma coisa boa de você dizer: há uma porção de tristeza grande sobre você, de peso, de assombro. Talvez nessa hora você faria muito bem para você se levantasse uma de suas mãos, se você assim quisesse, e com o coração cheio de esperança dissesse: meu Pai, meu Pai, meu Pai. É uma boa fonte para você beber. Você poderia talvez levantar a voz e dizer: Espírito Santo, meu amigo, meu melhor amigo. Satanás quer castrar você, tirar de você o direito de dizer isso, acusar você disso. Mas quando a cruz do Calvário foi levantada, foi para dizer a homens e mulheres que o Espírito Santo de Deus é o melhor amigo que nós temos. Ele se apresenta assim, ele se inclina assim, ele quer que você o veja assim. Você deveria fazer um acordo com essa verdade nessa hora e nunca mais se esquecer dela, nunca mais se esquecer disso. Portanto, amanhã, quando a fonte de angústia e de ira e talvez de medo e de orgulho forem borbulhando diante de você e você beber algumas goladas, talvez você deva parar um pouquinho, levantar a voz e dizer: Jeová chamar. O meu Pai está bem aqui agora. Jeová chamar.
Deus está aqui agora. Mas espera aí, eu estou com o coração irado, mas eu estou com medo, mas eu estou assombrado, mas Deus está bem aqui agora. Não é só opressão, não é só ira, não é só os meus defeitos, não é só a minha falha, não é só aquilo que eu não consigo fazer que está aqui agora. Mas o meu Deus, o Senhor dos céus e da terra, Ele está bem aqui agora. Você precisa beber de outra fonte. Você pode levantar a voz e dizer: Jeová, o Senhor é o meu pastor. Olha que coisa boa para você dizer. Olha que água boa para você beber. Fonte de água viva. Diante das questões da vida, você levanta a voz e diz: Jeová Jiré, o Senhor é a minha provisão. Talvez você deveria dizer isso agora, e onde você está. O que é que você deveria dizer agora, e onde você está? O Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem apaga as tuas iniquidades, Ele é quem perdoa os teus pecados, Ele é quem cura as tuas enfermidades, Ele é quem redime a tua alma da morte, Ele é quem te coroa de graça e de misericórdia, Ele é quem na velhice farta a tua alma de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Olha só que coisa boa, que fonte boa para você dizer a você. Sabe, irmãos, porque quando a gente faz esse tipo de coisa, quando a gente percebe essa outra fonte jorrando à nossa disposição e a gente bebe dela, a gente cumpre o comando que diz para a gente entrar com ousadia no Santo dos Santos, a fim de recebermos socorro em tempo oportuno. Quando você continua bebendo das fontes ruins, você não encontra socorro em tempo oportuno. Você fica encontrando a ruidade que a fonte jorra. Agora, quando você olha para a fonte da água da vida e bebe dela, você recebe socorro em tempo oportuno. A tristeza vai estar ali, porque às vezes ela é verdadeira. Mas você começa a beber da fonte da esperança, da fonte da provisão, da fonte do refrigério, da fonte do alívio, a fonte de vida. Quando a gente faz isso, a gente assume o controle. Crente não vive uma vida descontrolada. Crente assume o controle. Crente aprendeu lá com o salmista que olha para a própria alma e diz o seguinte: por que é que você está abatida, perturbada aqui dentro de mim? Dá um jeito de louvar a Deus aí, porque é isso que eu vou fazer agora. Então, quando a gente muda a fonte, a gente diz para nós mesmos o que é que a gente vai beber. Quando a gente muda a fonte, a gente muda a frequência. A gente deixa a frequência da terra e passa para a frequência dos céus. Olha que coisa boa você tem aí. Quando a gente muda a fonte, a gente concorda com verdades superiores. Com a cabeça curvada, o Senhor falou com você aqui hoje? Ok. Então, resume aí para ele o que ele disse. Olha, é simples. Você precisa dizer aleluias, glória a Deus. Você precisa dizer: oh Deus, eu acho que o Senhor falou isso aqui comigo agora. E falou aquilo também, e falou aquilo também. Olha, e falou aquilo também. Diga para você mesmo aí o que você ouviu. Então faça uma síntese. Senhor, isso aqui é tão importante. E depois que você fizer esse pequeno resumo aí com o Senhor, com o auxílio do Espírito Santo, porque Ele está aqui te ajudando. Você não está desamparado aqui não. O Espírito Santo de Deus está bem aqui e agora. Aí você pode agradecer a Deus um instantinho. Você fala: oh Deus, que bom que o Senhor enviou essa palavra para mim, eu concordo com ela. Eu vou assumir novas posturas. Eu vou renunciar a esse acesso tão rápido que eu tenho a essas outras fontes. Eu vou ir botando umas pedras em cima delas e vou deixar bem limpa a fonte da água da vida para eu beber com rapidez dela. Agradece a Deus aí onde você está. Os que olham para ti
enquanto você agradece a Deus aí, tem pelo menos uma pessoa aqui que precisa hoje reconciliar-se com o Senhor. Entrou aqui afastado do Evangelho, sabe que está afastado, sabe que está com o coração todo longe, todo distante. Hoje aqui nesse lugar, o Senhor está dizendo para você, hoje é dia de reconciliação, eu quero fazer a paz com você. Então, se você quiser vir aqui agora, você pode até vir, nós vamos orar com você com muita alegria. Se você achar por bem, eu vou ficar aqui à direita um pouquinho esperando você. Você pode me procurar enquanto eu estiver aqui dentro e aqui na frente. Eu acho que é um tempo bom para a sua vida hoje. Eu queria que você colocasse as mãos no ombro da pessoa perto de você aí. E eu queria que você fosse uma fonte de bênção para ela. Lembra, agora em pouco nós oramos uns com os outros pelas petições, sabe? Uns com os outros. Agora eu gostaria que você só abençoasse essa pessoa. Diga, eu abençoo você em nome de Jesus. Pode dizer, olha, eu abençoo sua casa. Que você tenha uma semana maravilhosa. Que a luz de Deus brilhe sobre você. Que as suas finanças sejam abençoadas, seus negócios sejam abençoados. Que a sua entrada seja abençoada. Amanhã, quando você entrar lá naquela universidade, lá naquele local de trabalho, olha só, uma bênção seja derramada sobre aquelas pessoas. Quando você andar pelas trevas, lá no ambiente onde você vive, a tua luz brilha, a tua luz brilha, a luz de Deus brilha através de você. Que você beba abundantemente da fonte do Senhor, fonte de vida. Abençoe essa pessoa e diga algumas coisas boas. Chame algumas coisas boas sobre a vida dela nessa hora. Eu vou dar um conselho para você. Receba a bênção de alguém também nessa hora. Mas se não tem ninguém abençoando você, você chega perto de alguém aí e fala assim, olha, me abençoa um instantinho. Me abençoa um instantinho aí. Fala isso aí para alguém aí, se você não recebeu bênção nenhuma. Amém. Eu recebo. Amém. Eu recebo. Amém. 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 Muito obrigado. Ainda com a mão no ombro da pessoa aí, perto de você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga bem alto aí perto da pessoa. Para ela, diga para ela assim que o amor de Deus, o Pai, assim, que as consolações do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a companhia do Espírito Santo seja sobre você, sobre aqueles que você ama. Diga um amém bem alto aí, se é onde você está. Amém, amém, amém. Vá para casa na bênção do Senhor. Vá para casa na vida do Senhor. Acesse a fonte do Senhor durante essa semana inteira. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.